Podcast. Boa noite, amigos e amigas do podcast A Sagrada Família. Esta noite trouxemos a professora e pesquisadora Lia Urbini para conversar conosco. A professora Lia Urbini, ela tem mestrado em Sociologia Política pela Federal de Santa Catarina. Ela também se formou e licenciou em Sociais pela USP e hoje ela atua na editora Expressão Popular. Bem-vinda, professora. Obrigada, Daniel. Estou bem feliz com a participação. A gente que te agradece. Vou começar, meio de praxe, nós começamos perguntando um pouco, fala para nós da sua trajetória acadêmica, né? Como é que foi seu caminho, o que você pesquisou, está pesquisando, pode ser? Pode, opa. Bom, acho que posso começar com esse tempo da USP, né, que foi a graduação, o bacharelado, a licenciatura. Eu acabei fazendo em 9 anos, que é quase aquele tempo limite, né, e acho que tem muito a ver com o significado do que era, né, a graduação. Por exemplo, eu entrei em 2003, tinha acabado de começar o Enem, né, nem acabou aproveitando no meu caso, porque eram as primeiras fórmulas lá, ainda tinha um filtro bem grande, mas eu entrei na leva de uma reestruturação ali da USP que foi bem marcante, assim. Inclusive, eu conheci o curso de Ciências Sociais com a sua entrevistadora, a sua entrevistada passada, a Marcela. A gente se conheceu num metrô na Zona Norte, e aí a gente conversando, eu vi que ela tinha o Capital debaixo do braço, falei, olha, vou puxar assunto com essa moça no metrô. E aí a gente começou a conversar, eu tinha uma circulação bem mais, vim de escola técnica, né, Instituto Federal, então tinha uma circulação ali pela Zona Norte, tinha uma familiaridade com o mundo do hardcore, do punk. E aí foi muito a partir disso, né, de aproximações com pessoas que eu fui conhecer o curso, que não era uma realidade para mim, assim. E aí, sabendo, né, que existia um curso que se lia sobre política, eu falei, vou ver qual é. Mas tinha conhecido nas aulas greve, por exemplo, eu lembro de uma aula greve que tinha o Antônio Cândido falando na escada do Teatro Municipal, assim, que foi quase que uma enganação, né? Porque, assim, eu achei que a vida ia ser tipo aquilo, assim. E aí, quando eu entrei na faculdade, continua tendo greve, ainda bem, né? Mas, assim, em termos de conhecimento aberto, assim, de atividades mais públicas, assim, foi sendo um pouco diferente, né? E aí o que eu senti em muitas passagens, assim, nas ciências sociais nem tanto, mas eu fiz muita matéria na história e na filosofia e ouvi de vários professores da filosofia que não era compatível trabalhar e estudar, sabe? E mesmo essa coisa de ter demorado para me formar, porque eu fui pegando matérias que eu gostava, fui tendo alguma experiência, né, já que estou aqui na faculdade, vou aproveitar para conhecer um conjunto de coisas, né. Mas era isso, a maior parte do tempo eu trabalhava 8 horas por dia e depois chegava à noite e ia fazer os cursos da noite, né, então tinha toda uma limitação ali de como você faz, né, um curso com essa demanda de leitura e tudo, né? E tinha muito professor que de fato frisava isso, assim, de temos aqui uma expectativa para alunos que trabalham e outra para que não trabalham. E acho que tenho muita felicidade, assim, de ter conseguido ter aulas ótimas e hoje em dia vejo que foi uma formação bem sólida,
mas ainda tinha muito presente um estereótipo, sabe, de, essa é uma aluna que está com bolsa trabalho. Eu lembro que eu não consegui iniciação científica por 3 professores porque eu tinha reprovação em estatística. E eu tive reprovação em estatística, era nerd, mas a estatística especificamente eu repeti porque a minha família não tinha cartão de crédito. E aí tinha um raio de um programa que você tinha que fazer vários exercícios lá na faculdade de matemática, que não tinha versão gratuita. Depois eles acharam um programa com versão gratuita na segunda vez que eu fiz estatística, mas na primeira não tinha. E aí você só podia ter o software rodando no computador da própria faculdade, né? Só que, como eu trabalhava de dia e o laboratório não abria de fim de semana, eu não tinha como usar o laboratório, né? E aí, quando eu vi, era isso. Eu fiquei pensando, mas imagina, essas contas aí, né, no programa são uma parte da vida do mundo da estatística, né? Eu vou lá levar minha calculadora científica e vou me virar com o resto. Aí, ledo engano e tal, a coisa foi piorando, reprovei, e aí começou, assim, a avalanche de nãos, assim, que foi isso. Basicamente, só consegui bolsas de assistência social, não bolsas acadêmicas, né? Então, isso já foi bem curioso. Mas segui ali a vida e fui trabalhar com teatro e política, né? Então, foi um tanto da minha graduação foi dividindo, né? Estudando coisas sobre indústria cultural, sobre, enfim, pensadores alemães e tal, e em paralelo trabalhando com teatro. E aí, quando eu saí da USP, demorou um pouco, assim, ainda terminei as coisas e fui dar aula no Estado, né? Então, no Estado, cursinho comunitário, cursinho comercial mesmo, e fiquei um tempo lecionando e fui também de uma leva de professores que passou pelo projeto piloto da escola de tempo integral, né? Que, enfim, foi na época que eu lecionei no estado, eram 12 escolas no estado, e em alguns anos foi crescendo exponencialmente, né? De 12 para 40, de 40 para 200, e hoje em dia é o modelo que está aí no Brasil inteiro, em muitos por cento da rede, né? Eu lembro que quando eu terminei o mestrado, que aí eu fui fazer um mestrado sobre esse processo da escola de tempo integral, tinha 13% da rede, e isso só foi aumentando conforme eu ia acompanhando depois de ter terminado o mestrado, né? Mas, enfim, fiz, né, esse percurso na docência, gostei muito, mas também foi bem complicado essa relação, né, de trabalho, de precarização, assim, tanto o espaço da sociologia dentro da grade, né, para compor a carga de 10 horas, por exemplo, eu acabei precisando pegar 2 escolas, imagina, com 10 horas e não completava 10 horas numa escola, né? E, enfim, isso me estimulou ver, né, o processo todo de desrespeito, de consulta da comunidade, de uma oficialização de uma segregação de alunos. Na época, foi muito patente, assim, vinha um pessoal da Secretaria de Educação com terno e mostrava um PowerPoint safado que, sabe, você olhava e falava, gente, isso aí é a Finlândia, não é aqui, não sei o quê. E falavam, olha, essa escola vai ser assim, você vai ganhar 70% de gratificação, né? E aí esse 70% de gratificação já todo mundo que não estava convencido por outras coisas se convencia pelo bônus, né? Pelo adicional de você ser da escola integral. E aí eu e uns poucos colegas que a gente não concordou, a gente foi chutado para a noite, depois foi chutado para outra escola.
Enfim, aos poucos, conforme o modelo foi crescendo, isso foi encurralando, né, os professores que não aderiam ao modelo. Na época que a gente não aderiu, e tinha uma série de coisas que eram muito... Como a gente deu sei lá, não é sorte, né? Mas a gente pegou esse processo no começo, a gente viu aquilo tudo se desenhar muito embrionariamente, assim. Então, tinha desde essa coisa, né, de um tipo de desinformação ou informações bem parciais na apresentação da proposta da escola integral para os professores, e também um processo de convencimento das famílias bem perverso, porque não se jogava a real, né, nesse sentido de, olha, se o seu aluno do ensino médio precisa trabalhar, ele vai ter que andar mais para achar uma escola que não seja integral, porque essa aqui, que é a mais próxima da escola dele, vai virar integral, então ele nem vai poder estudar nessa, né? Enfim, claro que a educação de tempo integral, isso que já encaminhando aqui para a ideia do que foi o mestrado e a minha pesquisa que foi, né, se desenvolvendo, teve muito a ver com isso, assim, da perspectiva de professora, eu fui acompanhando, né, esse processo acontecer, se expandir, e eu vi muitos dos professores que não concordavam só sendo tomados como resistentes à modernização, e o professor não quer saber de nada que, né, qual é o seu problema, por que vocês criticam tudo, e era esse nível né, de relação completamente autoritário e tal. E foi muito curioso, porque eu apresentei, submeti, uma hora eu falei assim, não vai ter como conciliar, eu tinha um estágio probatório que demorava 3 anos, né, para autorizar você poder sair para o mestrado, eu não tinha 3 anos ainda de docência. Aí eu falei, eu vou pedir exoneração e vou tocar um pouco dessa luta pela pesquisa, né, então... fui fazer o mestrado lá em Florianópolis, e aí num grupo de pesquisa que é bem curioso, ele é bem pouco conhecido, mas é um grupo que estuda núcleo de estudos sociopolíticos do sistema financeiro. E aí ele estuda basicamente a interconexão do empresariado, né, do ponto de vista da sociologia política, também é um dos poucos cursos que é de sociologia política, não é nem só sociologia nem política. E aí eles analisam, né, em geral, a maior parte da galera acaba estudando Banco Central, a atuação do empresariado em determinadas associações, e aí eu fiquei com essa parte de entender, né, a minha proposta, por isso que eu caí nesse grupo, foi de entender como que era a participação do Itaú dentro dessa movimentação toda, porque ele não assinava logo de cara, né? Nas cartilhas não vem lá logo Banco Itaú, né? Mas tinha ali uma participação pesada das pesquisas das instituições, né? Que eles têm o braço cultural deles, seja na parte de elaboração de material didático, formação de professores, aí tinha uma série de pontos em que eles estavam presentes. Só que vinha só com o nome de iniciativa do governo do estado, né? E aí, para a gente que foi esse grupo cobaia, inclusive vinham as pessoas do Itaú, né, desse braço cultural, de terno, vindo para a escola e conversando, porque estava na implementação, né? Depois, acho que eles se tocaram que dava muito na cara e pararam de aparecer, mas que era um modelo que, né, bem delimitado a partir da lógica do Itaú, isso ficou bem presente, e aí o que me instigou foi isso, né, tentar entender a demanda por educação integral é uma demanda popular, né? Por excelência, assim, a gente, ao mesmo tempo, como trabalhador, né, sempre buscou ter uma jornada de 8 horas de verdade, depois uma jornada, inclusive, menor,
Mas como isso não é uma realidade para a maior parte das pessoas, principalmente em quem vive em cidade grande, que além das 8 horas sempre tem a pressão pela hora extra, tem o tempo de deslocamento. Então, a educação integral, em parte pela qualidade da educação, claro, mas em parte pela concepção de que não vamos trabalhar menos, então vamos passar o dia inteiro, né, nos nossos serviços, então a gente precisa de um espaço que as crianças, os adolescentes fiquem em tempo integral, né? E aí o que eu fui estudar foi justo isso, assim, tentar entender como que uma demanda que foi originalmente popular, que no começo do século foi basicamente tocada pelos anarquistas, como isso foi se desdobrando, em um dado momento coexistiu, né, um tanto de escolas anarquistas com escolas integralistas, as duas propondo, de alguma maneira, compensar, seja incluir, né, os vários alunos que não tinham espaço, e nos tipos de formação, inclusive, não só de ler, matemática, mas uma formação até com né, formação de ofícios e tal, mas né, claro, a história da escola de tempo integral dos integralistas é todo um universo muito complexo, mas de alguma maneira era o que os movimentos sociais ofereciam, né? A gente gosta ou não, mas e depois, enfim, outros processos foram acontecendo, e isso foi, né, seja com Mário de Andrade, com os projetos dele de escola parque, outros desenhos, né, de como entender que isso é uma demanda, a gente precisa atendê-la, mas de que maneira, né? Depois com vários processos, né, tem as escolas do Brizola, né, tem vários experimentos, e aí o que eu me propus a fazer foi isso, entender, pegando no caldo da história, né, como que essa demanda popular foi equacionada nos diversos episódios históricos, e como que dá esse pulo do gato, né, do empresariado incorporar essa pauta, quando ela já está incontornável, principalmente pela flexibilização do trabalho, pela precarização, né, no momento mais de escala do neoliberalismo, como que ela já vem pasteurizada, né? A única que consegue né, que consegue ter alcance nacional e ser um projeto de escala é um projeto distorcido a ponto de parecer ser o protagonismo do Estado, em vários pontos não ter negociação de como elaborar um material didático, como propor a questão do currículo, e aí tudo isso depois vai se articular lindamente com as próximas cooptações, né, que tem a ver com a BNCC e todos esses processos de adaptação do currículo, que a princípio fala, né, a justificativa estamos fazendo de acordo com o interesse dos alunos, os alunos serão protagonistas, mesmo essa palavra protagonista, né, um monte de aprendizados que o empresariado, junto com o governo capacho de empresário, que foi modalizando, vendo o que dali não dava mais para fazer ouvido moco, né? Tipo, a gente tem que ouvir mesmo, mas como é que a gente ouve e entrega de um jeito que a gente ganhe com isso, né? Então, enfim, foram os meus anos de mestrado em cima disso. Ajudou muito o fato de eu ter tido essa inserção do ponto de vista como professora, né? Muitas vezes coisas que eu não soube como professora, às vezes por conta da própria POSP não ter abraçado, né? Quando eu e os outros professores a gente foi pedir ajuda do sindicato, uma das justificativas era essa: isso aí não é um projeto de escala, a gente não tem como colaborar com vocês porque são só 12 escolas, isso aí vai reverter logo. E a gente, vendo a cara da coisa, a gente falava, gente,
não é só um experimentinho, entendeu? Tem muita cara de que isso aí só vai... E assim, mesmo que não fosse, né, você é um trabalhador sindicalizado, você vai lá procurar né, o respaldo e bate com a cara na porta, é um pouco complicado, né? Mas eu acho que tinha essa compreensão de que, não, isso aí não vai muito para frente, e foi estratosfericamente para frente, assim. E a minha inserção como pesquisadora já era completamente diferente. É muito curioso isso, né? Eu, com a mesma voz, com as mesmas demandas, informações que eu precisava, por exemplo, quando eu estava como professora, para ver se a gente ia fazer algum processo, alguma coisa, não foram disponibilizadas. Tinha uma questão também de tempo, né? Enquanto eu estava como professora, era muito ainda mais recente. Mas depois de uns pedidos da lei de transparência, alguns documentos eu tive acesso, né? Mas muitas vezes era a palavra mágica: olá, sou mestranda da instituição tal, e aí a resposta era outra. Mas quando eu falava olá, sou professora, muitas vezes eu não conseguia acessar os mesmos materiais, né? Então, enfim, aproveitei essa outra inserção como pesquisadora para entender esse processo. E aí, desde então, né, mais erraticamente, porque daí não estou mais sistematicamente pesquisando isso, como, né, não fui seguindo para doutorado nem nada, mas pesquisar essa interação do empresariado com, né, essas demandas populares sempre me interessou, assim. E aí sigo isso, seja em frentes diferentes que eu tenho, né, de estudo, às vezes estudo com grupos de estudo com amigos. Agora estou coordenando vou dar um curso de 3 meses no Instituto Federal, que é sobre economia e cotidiano. Então, algumas das coisas que eu me proponho a pesquisar, eu acho que também me ajuda, sabe, como fazer um estudo. Para mim tem muito a ver com encontrar pessoas e debater problemas que estão no dia a dia, sabe? Então, nesse caso, eu tenho um amigo que ele é professor do Instituto Federal de Itaquá, que é Setúbal, e por várias demandas que tem da região e do próprio instituto, a gente ficou conversando, troca de ideia, né? Começa numa coisa de, reclama da vida, fala das coisas, mas junta bastante coisas que, enfim, eu tinha, né, interesse em seguir com essa investigação sobre questões mais econômicas e como isso é visto, né, no dia a dia, assim. E aí, com a Covid, isso foi bem aprofundado, eu acho, porque esse, enfim, encurralamento que a gente está, né, seja a questão do isolamento social, quem pode se isolar, seja dessa situação do mato sem cachorro, de que você tem que fazer alguma coisa e trabalhar nas condições que tem quando você não pode se isolar. E essa equação que nunca vai funcionar, né? Que é essa questão que estão sempre colocando, que é ou vidas ou emprego, né? Acho que essa pergunta falsa me deixou com a pulga atrás da orelha e me movimentou, sabe? Nesse momento que aí eu vi que vários dos encontros da militância possível estavam um pouco redimensionada com o isolamento, né? A saída que eu tive, uma delas foi essa, né? Tipo, vamos dar atenção para esse ponto, né? Qual que é essa potência, né, que a economia tem, como que ela vai se espraiando em todos os outros campos da vida, a ponto de, em um dado momento, a gente chegar e ver que as pessoas falam com naturalidade sobre vidas ou emprego, eu vou morrer de fome ou de Covid, vou morrer de qualquer jeito, então vamos lá. Junto com esse boom, né, de pessoas físicas achando que pode comprar ação e comprando ação e entrando nessas de youtuber, de fazer day trade, de fazer operações super arriscadas com pouco dinheiro que tem.
sei lá, foi um caldo de coisas que me fez voltar para esse tema do empresariado e da articulação e de em choque, né, em contraste ou em diálogo tenso ali, diálogo para a cooptação, né, que é sobre como eles trabalham com as demandas populares, né? Então, agora o que eu tenho feito é isso, articular isso com esse meu amigo, por exemplo, para a gente oferecer esse curso para aproveitar, né? É a primeira vez que vai ter curso online de extensão, né, no Instituto Federal lá deles. E isso tem todos os problemas do ensino à distância, mas também tem a primeira vez que as pessoas de Itaquá e de qualquer lugar do país vão poder acessar um curso, né, gratuito, online, que debate coisas. Então, estamos tentando não se desesperar e tornar o que é um pouco fonte de angústia em alguma outra coisa, né? Eu acho que esse compartilhar do tema e, enfim, para outros públicos, né? E sentindo também, né? Eu vi que nas inscrições tem bastante gente, por exemplo, de cooperativa, então não entrou só o grupo de alunos que é o mais comum ali do Instituto, né? Então tem gente que por outras vias também chegou no curso. E aí acho que é uma forma de seguir pesquisando, de seguir se motivando a estudar. Então acho que se fosse, não fui nada sintética, né? Mas assim, pensando em termos de linhas de investigação, acho que essa é uma linha importante das coisas que eu estudo, e é isso, passa por instituições às vezes, né? Tem a ver também com outras formas de se pesquisar fora da universidade também, né? E como a gente vai circulando nisso para não estagnar, né? Ok, Lia. Eu vejo que você mantém, né, a ideia de uma sociologia como algo público, né, uma sociologia pública, né? Isso é fundamental, né, sociologia não se fechar no hermetismo acadêmico, né, e toda aquela coisa que a gente sabe que acontece, né. Eu lembro até da minha experiência um pouco parecida com a sua, né, gente que, tem uma condição socioeconômica boa e pega a bolsa, assim, sabe? Gente que faz revista acadêmica e diz que é projeto de extensão, sendo que aquilo não vai chegar na... Aí o projeto de extensão de verdade, que é ir lá no Jardim Miriam, ninguém queria ir. Né? Tinha um otário que ia, né? O otário, entre aspas, que no caso era eu, né? Otário, né? Mas foi bom que aprendi de fato, né? A ter uma noção do que era a extensão. A gente tinha um projeto de um café filosófico no Jardim Miriam, né? Que legal. Era o pessoal da filosofia com o pessoal da história, etc. E o que eu achei interessante é que na sua pesquisa, você, de certa forma, viu a ponta do iceberg, né, do que hoje te vê aí, né, a fundação do senhor Jorge Paulo Lema, né, que está aí por trás, está comprando tudo que vem pela frente, estão dando curso sobre o BNCC. Então, essa avalanche, né, neoliberal, e você, de uma forma interessante, viu ali a ponta né, da coisa toda, né, do que viria, né, do que a gente está encarando hoje. Eu queria direcionar agora para um outro tópico, né, mas que tem relação. Você hoje trabalha na editora Expressão Popular, né? Aí eu queria te perguntar, eu conheço por cima, né? A Expressão Popular, ela é uma editora do MST, né? E qual que é a ideia por trás dela, né? Até pelo título, né? É levar, de repente, clássicos da cultura para a classe operária? Seria alguma coisa nesse sentido? A editora, ela não é... O MST é uma das entidades, dos movimentos que participam, mas tem outros, muitos que apoiaram desde a fundação até hoje em dia, né? CPT, MAB, Movimento dos Pequenos Agricultores, tem um monte de parceiros regulares que compõem, né, a editora, assim, seja no sentido de publicações, né, como a gente
eu tô há 5 anos na editora, ela tem 20 anos agora, e ela saiu, a ideia de fundar uma editora na conjuntura, né, foi em 98, foi muito para atender um gargalo que tinha de onde publicar, se você é um movimento social, se você precisa né, alimentar a militância com livros, onde publicar, porque até hoje isso não mudou muito, né, mas assim, o mundo do mercado editorial é bem monopolizado, as formas de autopublicação ou de publicação amadoras, elas são muito... É possível se fazer, né? Mas, assim, em termos até de custo de papel, de trabalho, noções, né, por exemplo, de diagramação e tudo, isso faz com que tenha ou uma produção muito amadora mesmo, né? Às vezes você quer fazer uma cartilha, formação para, sei lá, sobre triagem de material descartável, ou orientações para professores de educação no campo, né? Tem uma série de materiais que não circula, não é produzido no meio editorial, não vale a pena no sentido econômico, né? São demandas que são consideradas, a princípio, se você submete essas, é considerado uma demanda pequena, então não vale a pena comercialmente. E aí, se você não vai pela via né, de ter um trabalho editorial de qualidade em cima dos livros, acaba ficando aquele material que até é triste, né? Você vê um material que você tem um assunto bom, que você quer, muitas vezes, fazer trabalho de formação, e vai fazer com material com erro, com material feio, né, com material caro, porque daí no fim acaba imprimindo com uma condição, né, acaba fazendo uma gráfica com um preço que não precisava ser se tivesse uma escala maior. Então, por uma série de problemas, assim, em 98, um grupo de pessoas de vários movimentos acabou sentando e desenhando, né, essa proposta do que seria a editora. E aí, ao longo do tempo, ela foi, né, cada vez mais, conforme foi ganhando força e, né, experiência também, foi aumentando, né? Então, a ideia da editora é essa. Ao tempo que eu tô lá, por exemplo, a gente já viu bastante transformação, né? É uma editora considerada, não é tão pequena, tem editoras que são editoras de uma pessoa só, né? Tipo os homens banda, que o homem faz tudo, assim, ou a mulher banda, né? Mas várias editoras são assim, com 1 ou 2 pessoas, né? A gente é considerado uma editora média no sentido de faturamento e de catálogo, né? Ainda assim, tem muitas dificuldades por não ser uma editora que, por exemplo, que entra em competição, né? Porque um dos pressupostos da editora desde o começo foi fazer livros a preço de custo, né? Então, de alguma maneira, contar com o trabalho solidário. Então, por exemplo, uma coisa que a gente pratica é não remunerar, por exemplo, os direitos autorais, né? A gente sabe que essa é o trabalho de várias pessoas, né? Mas na situação em que a gente está, a gente sabe que, de alguma forma ou de outra, as pessoas que chegam, né, na condição de viver como escritor ou de pesquisador, ainda com toda a precariedade que isso envolve, mas ainda assim tem mais condições de poder contribuir com a luta dessa forma, né, assim, cedendo os direitos autorais, do que, de fato, vivendo dos royalties ou do repasse, né? Então, a gente conta sempre com essa seção, então a gente não remunera, né, os autores,
E aí, por conta dessa seção, a gente consegue fazer os preços de capa serem menores e mais acessíveis para quem precisa, né? Isso é parte da política editorial, assim, e não é exatamente, né, uma política que, poxa, super justo com quem é autor, né? Mas, por outro lado, é isso. As pessoas, né, que se interessam por ceder, cedem, né? Então, a gente trabalha, você perguntou sobre a ideia do catálogo, né, de como que compõe o catálogo. Muitas das obras, elas já estão em domínio público, né, e aí a gente só faz a tradução. Ou então a gente conta, quando é publicação mais recente, aí a pessoa topa receber, né, alguns exemplares como contrapartida, e aí a gente comercializa. E aí tem essa vantagem, né, em termos de, por um lado, a pessoa cede os direitos, mas por outro é isso, entrar no catálogo da editora, da Expressão, significa estar em lugares do país que muitas outras editoras não estão. Uma das diferenças que a gente vê em relação às outras editoras é que elas contam muitas vezes com uma rede de livreiros convencional. São livreiros, podem até ser livreiros de esquerda, quando é o caso de publicação de esquerda, mas eles vivem de vender livros, é a profissão dessas pessoas, né? Ou escoam em livrarias, né? A maior parte das editoras acaba tendo as feiras de livros e as livrarias como os maiores pontos de circulação. E no nosso caso, não, a gente tem também, né, presença em livrarias, algumas delas, sei lá, a Livraria Cultura, por exemplo, até encerramos parceria porque é um gigante caloteiro, mas algumas outras a gente, né, por exemplo, Saraiva, antes dela falir e também dar calote em todo mundo, ela comprava com alguma escala e aí a rede dela permitia que, por exemplo, pessoas principalmente do Nordeste conseguissem pagar um frete mais razoável, porque ia por transportadora, do que se comprasse para a gente aqui e a gente passasse pelos Correios. Então, às vezes a lógica também passa por isso, né? Assim, o foco é também que os livros cheguem nas pessoas, estar nessas grandes tinha algum sentido quando tinha a ver com esse ganho, né, de não repassar o valor, por exemplo. Tem muitos livros que o correio sai mais caro do que o próprio livro, né? A gente tem livros numa média de 15 a 35 reais, é a média. Então, o correio às vezes acaba ficando mais caro do que o próprio livro, né? Então, enfim, ao longo do tempo a gente tem, né, andado pensando sempre em como fazer isso. A gente não é que nega, né, porque quando elas têm alguma condição de ajudar, no fim das contas, a circulação, principalmente com essa questão da porosidade, né, de conseguir chegar nos lugares, aí a gente até acabava enviando, mas é isso, em um dado momento elas explodem, né, a Saraiva tem uma dívida enorme com todas as editoras, a gente também. Mas a sorte foi que é isso, que a gente nunca dependeu exclusivamente das livrarias. Isso que acho que é a diferença, assim, porque as feiras são muito importantes, mas não só as de livro mais clássicas, assim. Para a região norte, nordeste, feira de livro tem outro significado, né, em relação, se a gente pega, por exemplo, uma Bienal do Livro daqui, né, Bienal do Livro é basicamente, sei lá, vem umas escolas para incentivar o hábito da leitura, tem editora nova que vai lá fazer um stand e se promover como editora nova para se consolidar, né? Mas em outras regiões, muitas vezes a feira é o que a gente entende como feira, é o lugar em que você vai encontrar os produtos. E
quando não é feira convocada por universidade, né, que é o espaço mais conhecido, mas tem a Panamazônica, por exemplo, é uma das maiores vendas que a gente tem do ano. E vem gente, é isso, às vezes 3 dias de viagem para você chegar na Panamazônica para você pegar o seu livro. Né? Então, essa coisa de ser uma editora que tenta chegar em todos os espaços do Brasil, pensando que, né, a maior parte do nosso material seja com clássicos, seja com produção, né, mais contemporânea, mas que visa movimento social, que visa formação, né, da militância, isso para a gente faz diferença, né? A gente não pode se restringir ao público universitário e nem ao público que consegue chegar na livraria. Tem cidades inteiras, né, que representante comercial nosso, que é a pessoa, é a referência da cidade, e ela tem os livros na garagem dela, e a pessoa manda um zap e fala, você tem esse livro? E aí, né, o representante fala, pô, se é da expressão popular, eu tenho. Se não é, aí, às vezes a pessoa comercializa outros livros também, né? Mas muitas vezes, para muitas cidades pequenas, a gente é a única referência de livro que chega. Então, quando aconteceu essa quebra, né, muita gente ficou, dependendo da combinação que a pessoa tinha, de onde vendia, essa dívida bateu a ponto de quebrar editoras, né? Mas no nosso caso a gente tem outros canais, né? Então, por um lado, isso é a nossa fortaleza também, porque conta com gente em espaços outros, né? Que não são disputados por muita editora que funciona mais tradicionalmente, né? E aí acho que isso em termos de funcionamento, né, acho que dá um panorama legal da editora. Da questão dos objetivos tem muito a ver com isso, de acessibilidade, né? Então a questão do valor do livro, do preço do livro, né? A gente faz 3 anos que a gente criou, por exemplo, o Clube do Livro. A TAG e outros clubes do livro, né, já tinham alguma preponderância, assim, né? Mas a gente foi por uma via, até onde eu conheço, é o único clube do livro que tem essa perspectiva, em primeiro lugar, não tanto da inedicidade, da força do curador, do título, do apelo ao exclusivo, né? Então, o assinante recebe antes de todo mundo. Tem umas coisas que os círculos literários contemporâneos têm, né, valorizado, que, enfim, a gente tem uma curadoria, obviamente, tudo, mas nosso foco é nisso, assim, quando a gente viu que tinha uma possibilidade de levantar um valor contínuo, né, todo mês a pessoa se vincular a gente e pagar, por exemplo, mensalmente, a gente viu nessa possibilidade, por exemplo, que como as assinaturas elas são padrão, né? Então, assim, é R$35 a assinatura militante, depois tem outros 2 valores que aí você recebe, em vez de um, recebe 2 livros, ou 2 livros e um apoio solidário. Mas esse valor é fixo, se você é daqui de São Paulo e pede da rua de trás, da editora, ou se você é do Acre. Então, no conjunto da política do Clube do Livro nossa, isso fez com que os fretes se articulassem de forma diferente e a gente conseguisse que, periodicamente, determinados livros que são, né, a gente tem um lançamento por mês que a gente acha que é esse aqui é para militância, isso aqui não tem como não ter. Aí a gente reserva para o clube e aí a pessoa paga R$35 e recebe na sua casa no Acre ou aqui no centro de São Paulo. Então é uma forma de aproveitar essa... A gente pode até chamar de moda, né? Não tem problema. Mas se as pessoas estão achando que é uma saída, essa coisa de receber por mês um título que não foi você que escolheu lá na prateleira, que isso joga a nosso favor, né? Então... para a gente foi muito bom poder atender essa demanda. Então, tem, por exemplo, bibliotecas de sindicatos,
de determinadas regiões que não, com a coisa do frete, não conseguiriam compor uma biblioteca e que assinam o clube porque tem essa rede, né, que viabiliza. Então, tem muito a ver com isso, assim, com a gente seguir se reinventando como editora, né, com essas condições. Por exemplo, o papel chinês e papel brasileiro. O papel brasileiro é incomprável, basicamente, porque tem montes de questões aí que passam, inclusive por isso, né? Tem um imposto específico, porque a gente tem CLT e tem várias coisas, e o papel chinês é outra conversa, né? Mas no caso, por exemplo, das editoras, a maior parte hoje em dia usa papel chinês, porque é muito a qualidade e o preço é muito diferente mesmo, e até o peso. Mas, por exemplo, a coisa do dólar encurralou todo mundo. Conforme vai subindo o dólar, né, a gente teve, né, um combo assim, de precarização dos Correios com, né, todas as ameaças que estamos fazendo no campo dos Correios. O combo do dólar, que daí também deu uma prejudicada nos orçamentos, né? A gente teve que mantivemos o preço de capa, mas a custo de tirar de outros lugares, né? Porque fazendo títulos, né? Porque não dinheiro, né? E o preço do papel continua alto. Bom, e a questão, né, da pandemia, a gente tem uma livraria, né, junto com a editora, e ela responde bastante para muito do que a gente tem de entrada financeira, né? E a gente teve que fechar a livraria, e óbvio, né? Com certeza não deixaríamos aberta e não exporíamos ninguém, mas significa também, né, como continuar publicando. Então, daí a gente abriu a frente dos e-books. A gente sabe quão excludente é um e-book, né? A gente brinca, né, que muitas vezes a pessoa chama de e-book um PDF, e aí quando ela vê que o e-book é um arquivo específico que roda em um leitor específico, a pessoa nem sabe mexer nisso. Muitas pessoas, né? Isso não é né, é louco, a gente pensou em fazer um tutorial, estamos trabalhando nisso até, de fazer um tutorial explicando a diferença de um PDF e de um e-book, porque a gente, inclusive, trabalha com essas duas versões. Tem muita editora que acaba, né, achando, não, como assim, pôr um PDF, né, para vender? A gente põe lá, por exemplo, vários PDFs nossos e põe um botão. Se você quiser, baixa de graça. Se você quiser, você doa o quanto você pode doar, né? Então, enfim, a gente vai se reinventando para tentar seguir, né, adiante com as nossas metas, mas esse cenário atual tem sido um desafio considerável, assim, né, porque a gente continua tendo que publicar, continua precisando estudar com a coisa do ensino remoto, né, a gente vê as lacunas que tem de como a gente precisa, né, de materiais mínimos, conexão boa, é luxo, né? A gente não pode contar que a formação seja só pela internet, que os materiais sejam todos vistos por computador. A maior parte da população não tem esse acesso, né? Mesmo que tenha aumentado, por exemplo, a venda de e-books, ela não lembro de cabeça, assim, nos últimos dados, mas ela não chegava a 1% das vendas no Brasil, né? Em outros países, com outras realidades, você tem outra circulação de e-book, mas aqui a gente tem uma disparidade enorme, né? E aí se você pensa que uma das maiores campanhas de leitura foi promovida pela Avon, porque associaram as revendedoras da Avon com o livro, porque era quem chegava, né? E muita gente começou a ler só porque chegou junto com o creme hidratante, entendeu? A gente sabe que a gente tem uma situação nacional muito distinta, assim, né? Então a gente tem ao mesmo tempo os maiores preços de livro, um conjunto de editoras que continua se achando na Europa e publicando com
com papel que ninguém na Europa mais usa, que é papel caro, papel de luxo, fazendo, sabe, uma Cunaíma custando R$60, porque sabe que normalmente, mas estão dialogando com o público que é o público leitor de fato, isso que é duro, assim, isso que a gente não quer aceitar, né? Que a gente encare que o público leitor é esse público que compra o livro para ser bonito na estante e ser muito caro. Não dá para ser, né, a nossa realidade. Pode ter, né? Eu acho bonito também o livro, acho legal ter um livro bem cuidado. E não é que nosso desafio é conseguir equacionar, né? Fazer uma edição com qualidade, porque esse também era a demanda, né? Não fazer publicação amadora de tema importante. Mas isso não significa custar R$60, R$70 um livro, né? Então, enfim, estamos sempre nessa equação e tentando equilibrar, né, o financeiro com as propostas políticas e seguindo na luta. Sagrada Família Podcast. Ainda sobre essa questão do mercado editorial, e aí eu queria te fazer, na verdade, uma última pergunta, né, pela questão do tempo, mas já fica aqui um convite, Lia, para você voltar aqui em algum momento, quando você puder, e para a gente poder conversar mais de outras coisas. Mas uma última pergunta, né, se você me permitir. A gente, nesses tempos estranhos, né, com essa figura inominável aí que é presidente, né, do nosso país, a gente nota alguns processos, por exemplo, né, um crescimento de editoras, institutos, cursos, grupos que estão publicando material ligado ao conservadorismo, né? Isso, de alguma forma, vocês têm um outro público, tem até um esquema um pouco diferente das editoras tradicionais, etc. Isso, de alguma forma, afeta vocês? O público que lê esses livros, não vou citar os nomes que eu não quero, né? Apesar que tem bons conservadores, mas não são os daqui, né? Provavelmente. Isso é o mesmo público, é um público diferente, vocês estão em paralelas, nunca se cruzam. Como é que é? Você percebe esse movimento também no mercado editorial? Olha, em termos de vendas, né, pensando assim, sempre tem a divulgação dos rankings, né, de quem está em primeiro, segundo, 40º, quais os títulos, né, quais os temas e quais são as editoras, né. Felizmente, os institutos eles não estão figurando em nenhum lugar do ranking a ponto da gente se preocupar, né? Nesse sentido de vendas, né? Agora, no sentido de chegar nas mentes e de, muitas vezes, muitos institutos, inclusive, têm publicação gratuita, né? Você se inscreve no site, você recebe na sua casa, né? Então, tem um subsídio ali da galera organizada, com bastante empresa por trás, né? Para viabilizar que essas ideias sejam propagadas, né? Então, isso sim, tem uma diferença. Imagina, onde que você pode achar um site, você fala assim, quero capital na minha casa, você não vai conseguir, você vai ter que pagar pelo capital. Mas você consegue outros livros. Você escreve lá, põe no site, fala, quero esse livro, e chega na sua casa, né? Então, isso é sinal de coisas, né? Isso sim, mas o que a gente tenta fazer, né, como norte, assim, tá antenado sempre, né, para essa coisa do que está circulando, qual que é a tônica dominante, né? Para a gente também não ficar para trás na batalha das ideias, né? Um lema que a gente usa na editora é justo isso, né? Porque que a leitura está dentro da batalha das ideias, né? E a estratégia da editora como para incidir nas lutas, né? Ela passa por isso, né? Você não pode virar e falar, sei lá, se tem um feminismo mais voltado para o liberal, que está pautando determinadas coisas de um jeito que a gente pode não achar né? Enfim, tem várias diferenças em relação, por exemplo, ao feminismo popular, mas a gente fica antenado, a gente olha e fala, bom, é um campo, né? E a gente precisa estar ali em diálogo. Então, se eles estão
publicando por essa vertente, como que a gente responde, né? Então, mas eu acredito que é muito curioso, né? Porque é de novo isso, da lógica da concorrência, né? Na verdade, assim, claro que a gente, né, trabalhador no fim do mês, cada vez mais, tem feito a conta, né? Se dá ou não para comprar um livro no fim do mês. Então, claro que nesse sentido de, pô, vou escolher um livro de uma ou de outra, claro que isso faz diferença e a gente torce para que a maior parte que esteja interessada, né, nos temas de luta que não caia nessas de, né, comprar eventualmente outras coisas, mas assim, eu acho que tem muito também o papel das bibliotecas, o papel dos grupos de estudo, das formações realizadas por sindicatos, que são outros espaços de circulação, né? E não necessariamente a pessoa comprar mesmo o livro para ela ter, assim, é lindo, no MST tem uma cultura bonita, assim, né? Tem muita gente que, no que consegue um livro, às vezes compra coletivamente, né? E aí vai circulando e cada um assina o nome, tipo, fulano terminou de ler em tal momento, e aí passa a bola para frente. Eu já vi gente falar assim, nossa, peguei esse livro, estava na fila há tanto tempo, quando eu vi já tinha uma página de assinatura. Né? Tem uma realidade que às vezes é muito... não entra, né, no relato oficial, que é como os livros circulam. Os livros circulam muitas vezes pelo empréstimo, né? Eles circulam, um paga né, e vai passando de mão, né? Então, eu acho que para não perder o foco, né, de assim, por que se publica, decisão de tiragem, decisão de para onde que vai o livro. Acho que o mais importante é ficar atento sobre isso, né? Onde estão os principais debates, que título vai ser importante para o debate. A gente tem uma campanha também que é da Mochila Solidária, por exemplo. Então, tem né, uma forma de você colaborar, então, no que você compra um livro, se você tiver interesse, você contribui para que militantes recebam, né, um conjunto de livros para fazer trabalho de base. Tem outras, né, várias políticas que a gente vai fazendo para que isso no pessoal, né, que se articulou com as marmitas, assim. Então, várias vezes não nas marmitas, mas até nas marmitas, quando tiveram algumas iniciativas na hora de distribuir as marmitas em alguns lugares, que foi junto com o livro nosso, né? Mas nas cestas básicas, principalmente, a gente foi colocando livros e meio nessa compreensão, né, de, poxa, é carência de várias coisas e não é justo que a gente fique nessas, né, de, pô, então precisa de comida, vai pôr comida também, mas o livro também é necessidade primordial, né, então, assim, acho que, assim, pensando não só, né, não dá para ignorar o fator comercial, óbvio, a gente não tem ninguém bancando por trás, além dos próprios movimentos, eles, de alguma maneira, né, a forma de contribuição é justo com isso, com cessão de direitos, com força física, com articulação, mas manter o foco nisso, né, em saber onde está o olho do furacão e tentar incidir nele nessa direção contrária, né, então... É uma cilada, inclusive, né? Como você fazer uma propaganda de livro no momento em que você sabe que o preço do arroz, como que você sabe da quantidade de desempregados, né? Então, como a gente não ficar só nisso, né? Sagrada Família, podcast. Eu queria então te agradecer, muito obrigado mesmo por essa conversa, né? Espero que a gente possa continuar em algum momento, né? Mas muito obrigado mesmo, né? Te agradecer aqui em nome do coletivo A Sagrada Família, né? Você vai ser sempre bem-vindo aqui para conversar com a gente. Muito obrigada, estou à disposição, querendo só me contatar. Beleza? Então,
Esse foi mais um podcast, a Sagrada Família. Obrigado aos nossos ouvintes, amigos e amigas, camaradas. Boa noite. Escreva para nós pelo e-mail sagrada.familia.podcast@gmail.com ou através dos nossos perfis nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram.